Fala galera, começando mais um Comentei On-Chain nessa semana. Hoje um pouquinho mais curto, porque foi um pouquinho mais difícil de achar dados aí de uma semana para outra, principalmente no macro, né, que a gente permanece da mesma maneira, mas trouxe alguns dados interessantes aqui, então vamos começar pelo macro. O crescimento da economia americana, né, no último TRI reportado aí de 4,9%, então afastando qualquer tipo de possibilidade de recessão nesse ano, né? A gente viu aí o consumo crescendo 2,7%, até o mercado imobiliário, né, crescendo 0,2%, apesar das taxas de hipoteca estarem bem altas, né, em patamares históricos muito altos. A gente viu isso na semana passada também, claro que o gasto do governo também aumentando, mas isso fez com que o PIB crescesse aí 4,9% no terceiro trimestre. Então, com certeza a gente vai ter um fechamento do ano positivo. Então, se for para ter alguma recessão, né, se a gente vai deixar para o ano que vem ou mais para frente, o SP500, né, e as empresas do índice mostraram-se bem resilientes, né, muitas pessoas tiveram um medo exacerbado dentro do mercado, então a maioria dos earnings surprise vieram bem acima da média de pré-pandemia, então mostraram bem resilientes as empresas. Isso afetou também, claro, o índice. Agora, nos patamares, né, atuais das taxas de juros, a gente vê, né, que, né, a taxa está em 5%, 5,25%, patamar mais alto da década, né, da última década. E a gente consegue ver por esse gráfico o upside e o downside nos bonds, né, no preço dos bonds, para cada 1% na alteração da taxa. Então, se a gente tiver 1% de queda nas taxas, o preço dos bonds aí de 30 anos valorizam 20%. Os bonds de 10 anos valorizam 12,6%. Então, está bem atrativo para você comprar bonds nesse momento. Até por essa razão, eu acho que o mercado de equity está caindo, né? E o Bitcoin, a gente vai entrar na análise técnica aí, mas o Bitcoin ele está muito descorrelacionado, o que é extremamente positivo para o nosso mercado nesse momento. Mas se a gente olhar aí os índices, né, eles estão caindo. Eu acho que o investidor está enxergando isso, né, esse risk premium aí dos bonds agora nesse momento. SP500 próximo de patamares históricos. Então a gente começou a ter uma queda. Claro que aqui é uma região interessante para compra, né? A gente consegue ver isso aqui pelo gráfico. Aqui a gente tem uma região de suporte que depois se transformou em resistência. Agora a gente está testando de novo como suporte, já tendo alguma reação compradora aqui, né, no dia de hoje, na semana atual, né, na verdade. O dia de hoje talvez é positivo também, 0,5. Então a gente vê que é uma região interessante para compra, mas que no todo o risco-retorno aí de você comprar bonds está bem favorável nesse momento, dado que o aperto monetário do Fed pode estar chegando ao fim, ou próximo disso. Então, se as taxas começarem a cair, o preço desses bonds vão se beneficiar muito disso. E para a gente ter uma noção de quão alto está as taxas nos Estados Unidos, né, só para fechar aqui o macro, ele está pagando mais, um pouquinho mais do que os mercados emergentes, né, como China, etc. Então isso, na verdade China mas enfim, isso mostra quão alto estão as taxas nos Estados Unidos e não há sinais de que elas vão baixar, né, dado que a inflação ainda está bem acima do patamar lá que o Fed deseja de 2%. Então, para fechar o macro hoje foi isso, né, bem mais rapidinho, mas foram os dados que eu consegui achar e mais interessantes. Agora, entrando numa análise técnica aqui do Bitcoin, a gente vai ver que o Bitcoin está consolidando após um grande movimento de alta, que é extremamente positivo.
Isso aqui é uma bullish pennant, né, uma figura de alta. Depois de um grande movimento, a gente formou essa figura com resistência aqui em 35.280 e suporte em 33.390. Então o Bitcoin está operando dentro desse intervalo bem apertado, mas o que foi positivo para o resto do mercado, porque a dominância teve um recuo, a gente vai ver isso. Esse aqui a gente medir um intervalo aí de 5,7%, é bem pouco, mas o que foi positivo foi que a dominância do Bitcoin começou a ter uma correção no diário e no semanal, depois de 10 semanas consecutivas de alta. A gente teve o primeiro sinal aqui de correção, mas bem rasa. E isso fez com que algumas altcoins começassem a subir, dado que o Bitcoin ficou lateralizado, o XRP tendo boa movimentação, Chainlink mantendo a sua alta, né, tendo algumas sombras aqui demonstrando realização de lucro. A gente vai ver isso também no on-chain aí do Bitcoin, algumas baleias realizando lucro na região atual, mas ainda muito saudável. Então a gente teve esse movimento das altcoins. Hoje, por exemplo, o Sushi subindo bastante, subindo quase 20%. Isso porque a dominância caiu e o Bitcoin ficou lateral. Então esse cenário é propício aí para as altcoins andarem, e é isso que está acontecendo. Mas no todo, figura gráfica aqui de continuação de tendência de alta, né, uma bullish pennant, com suporte e resistência aí definidos. Claro que se romper aqui a bandeira, né, essa bullish pennant para um lado ou para o outro, aí aumenta a probabilidade de testar esse suporte e essa resistência. Mas bom, de análise técnica é isso, bem curtinho também. Claro que se, né, a gente está prestes a romper o padrão, ele termina aqui na quinta-feira dessa semana. Se a gente romper para um lado ou para outro, a gente aumenta a chance de testar o suporte, né, ou a resistência. Então, indo para o on-chain agora, a gente vai analisar, né, os lucros atuais do mercado, como que as carteiras estão se comportando. Então, começando pelo percentual de endereços no lucro no Bitcoin. Então, né, todos os endereços que têm saldo maior que zero, eles entram nessa conta aqui. E o percentual hoje dos endereços que estão no lucro, né, não importa o tamanho do lucro, de 1, 2, 3, 10%, endereços que estão no lucro totalizam 80% do total. Então é bastante. Mercado praticamente inteiro aí lucrando com essa alta. E se a gente olhar pelo Net Unrealized Profit and Loss, né, um indicador interessante mais de sentimento, marca fundos e topos, a gente vê que ele está saindo da fase de medo, né, aqui, na verdade, capitulação e medo, aqui para uma esperança e ansiedade. Agora a gente está entrando na fase de otimismo, né, com essa alta, e a gente pode entrar na fase de euforia e ganância aqui quando fica verdinho. Então, na verdade, quando o percentual de lucro ele passa de 90%, a gente começa a entrar na fase aqui de euforia e lucro, né? Esse gráfico aqui ele usa também aquele outro gráfico que a gente viu anteriormente, mas é interessante ver como o bias mudou rápido, né, do mercado. Bastou uma pernada de alta no Bitcoin para todo mundo começar a acreditar na alta do ativo. Se a gente olhar isoladamente, né, o lucro realizado em dólar, não foi o maior momento do ano que a gente teve lucro, né? A gente foi aqui em maio de 23. Isso porque muitas pessoas compraram, né, com preços mais baixos, e depois que o Bitcoin começa a subir, muitas pessoas começam a comprar. Então aqui teve um lucro significativo, né, mas um movimento percentual menor. Então por isso que o lucro isolado em dólar nesse momento não foi o mais alto do ano, mas que é importante também, totalizando aí mais de 80% dos endereços em lucro. A gente teve esse pico aqui, que foi o segundo maior do ano, mas o maior foi aqui em maio de 23, devido a as pessoas terem comprado a um preço mais baixo, e aqui todo mundo voltou a comprar Bitcoin depois de uma alta grande e teve um movimento de alta percentual menor. Bom, agora olhando pela oferta, a gente vai aqui no Net Position Change, um tempo que a gente não olha esse indicador.
mesmo com o preço do Bitcoin elevado, a gente, né, quer dizer, elevado no ano, né, a gente está tendo um saldo negativo na posição líquida das exchanges, ou seja, estão havendo mais saques para carteiras externas do que depósitos. Mas a gente vê que esse net está diminuindo. Claro que o Bitcoin está subindo, então também há inflows nas exchanges para realização de lucro ou até mesmo para rotação de capital, né? Dado que uma posição de Bitcoin em lucro, aqui no investidor ele se torna mais propenso a alocar nas altcoins. Então isso também tem participação nesse inflow, além da tomada de lucro, né, de realização. A gente tem isso, uma possível rotação de capital iminente. Isso, inclusive, eu estou observando bastante. É o gráfico que eu mais estou observando, na verdade, é o Ethereum contra Bitcoin. Essa área aqui de interesse, para mim, vai marcar o fundo do Ethereum versus Bitcoin. E aqui a gente pode ter o início de uma out-season bem forte. Quando o Ethereum achar esse fundo contra Bitcoin, que eu imagino que seja nessa região, porque aqui a gente tem um suporte, bem claro. Só que esse suporte sendo quebrado, ele vai ter uma capitulação aqui, um flush, e a gente pode ter um movimento de baixa forte no Ethereum Bitcoin. E aqui, com certeza, a gente vai achar o fundo, pode ser um pouquinho mais para baixo também, enfim, mas nessa região a gente vai achar o fundo aqui do Ethereum Bitcoin. E o Ethereum vai começar a performar melhor do que o Bitcoin daqui para frente. Um catalisador para isso é a possível aprovação de um ETF de futuros ou spots também, que há vários pedidos do Ethereum também. Aqui veja que no RSI o Ethereum Bitcoin já está em sobrevenda no semanal, então já está entrando já pode ver aqui. Pô, o TradingView tá ruim, cara. A gente vê que tá travando um pouquinho aqui, mas a gente vê que tá ficando extremo no semanal o Ethereum versus Bitcoin, né? Com o nível de sobrevenda já no gráfico semanal. Então é um gráfico que eu estou olhando atentamente para a gente poder atingir o fundo aí do Ethereum e poder iniciar uma out-season. Mas voltando aqui, a gente viu a posição líquida das exchanges está diminuindo, ou seja, estão havendo mais saques do que depósitos, mas se a gente vê o net flow das top exchanges, ou seja, Binance, OKX, Coinbase, a gente vê que teve um inflow grande na Binance aqui dia 24 de outubro, um net de quase 10 mil bitcoins, então a gente com certeza teve realização de lucro nessa região. As outras estão neutras, né? A gente teve aqui na Coinbase aqui um net também grande de quase 2 mil bitcoins, ou 2,5 talvez. Mas no geral a gente permanece com net negativo, né? Mas vale ressaltar que por mais que esse net esteja negativo, a gente teve um flow grande da Binance aqui no dia 24 de outubro. Então a gente pode esperar também correções no preço em algum momento, porque seria saudável também. Aqui, né, reflexo de tudo isso, o saldo nas exchanges continua caindo, mas a gente vê que ele está estabilizando, né? Eu imagino que a gente teve um grande movimento de baixa nesse ano, a gente está com um movimento de baixa desde 2020. Hoje, em torno de 11% da oferta está nas exchanges, 11% da oferta do Bitcoin está nas exchanges, mas isso aqui você vê que está começando a não mais cair muito, né? Está começando a estabilizar. Imagino que talvez pelo preço do Bitcoin já ter performado 100%, talvez não vai ser um bom momento agora para você acumular como você estava acumulando e consequentemente sacar das exchanges. Então espero que esse indicador aqui, enfim, posso errar, mas espero que ele não caia mais tanto, né? Que ele comece a estabilizar e se a gente tiver algum movimento no preço, esse indicador vai reagir. Mas eu acho que faz sentido porque o risco retorno agora de você comprar Bitcoin, né? No ano passado, no final do ano passado estava 15 e agora está 35. Então, com certeza
esse gráfico aqui não quer dizer, vai ser impactado, né? A gente vê também que a acumulação das baleias continua, mas de forma mais tímida, né? A gente está inclinando menos essa curva laranja aqui, que seria a oferta das baleias. Enquanto o de Ethereum está estabilizando, parece, e o staking de Ethereum continua subindo bastante a oferta aí dentro do contrato, que é positivo também para o ativo. E para encerrar, como sempre, olhando aqui para o mercado de futuros, veja que a taxa de financiamento dos contratos perpétuos depois dessa alta do Bitcoin, ela está batendo quase 10%, é muito alto. Foi aqui talvez o período mais alto do ano e aqui quase igual, né? Então a gente está tendo muita alavancagem entrando no mercado, isso pode não ser saudável. O Open Interest aqui são as barras verdes, também está subindo. Já está mais alto do que no nível aqui que a taxa atingiu esse patamar. Então a gente pode ter algum long squeeze em algum momento, né? A gente pode ver esses longos tardios serem liquidados e formar as bases de preço aí com movimentos rápidos. Então vendo que realmente a taxa aqui de 3 meses foi ultrapassada e a taxa de financiamento dos perpétuos futuros está batendo quase 10%, é muito alto. Então espero que em algum momento, se a gente continuar subindo, né, não formando base aí, como a gente viu aqui, né, o Bitcoin no semanal está um pouco esticado, no diário também, a gente, quer dizer, no semanal nem tanto, mas no diário já está com o RSI sobrecomprado, sem formar base de preço desde os 26.500. Aqui seria uma base, 33 se a gente continuar, mas enfim, se a gente continuar com essa formação, em algum momento a gente vai ter flushes rápidos aí para liquidar esses longs. E foi isso, pessoal. Comitê on-chain de hoje com esses dados aí que a gente viu.